lição de hoje nós estaremos falando sobre o profeta da restauração de Israel, lição de número 3, sala de juniores. Nesse trimestre nós estamos comentando, falando sobre as histórias dos profetas, quando eles foram chamados, o contexto em que Deus os chamou para anunciar aquilo que Deus mandava. Qual foi o objetivo do chamado deles naquele período, certo? Estamos falando também sobre as missões, a consequência das coisas que aconteceram na história de Israel, tá bem? Então vamos lá. Lição número 3. Nós vamos recapitular um pouquinho da lição passada, porque como eu disse semana passada a vocês, uma lição complementa a outra. Uma história, ela vai complementando a outra. E semana passada nós falamos sobre a história de Jeremias. Nós falamos que ele foi um profeta que anunciou sobre o cativeiro, anunciou que o povo estava em pecado e que o povo precisava se arrepender para não sofrer a ira de Deus, as consequências do seu pecado. Nós vimos também que Israel foi dividido em dois reinos, reinos do norte, reinos do sul. O reino de Judá, em si, ele não tinha reis muito favoráveis, digamos assim, e que eles incentivavam o rei do tempo de Jeremias, ele incentivava a idolatria e que Deus não se agradou. Por isso que Jeremias foi chamado para anunciar o cativeiro, anunciar o arrependimento de pecados, porque senão Deus iria enviar as nações contra Israel. E foi o que aconteceu. Pegando já esse gancho, hoje nós iremos falar sobre o profeta Ezequiel, tá? Que foi um profeta que falou sobre a restauração de Israel. Enquanto o profeta Jeremias falou sobre a invasão da nação da Babilônia em Israel devido ao pecado, e que isso realmente aconteceu, aqui com o profeta Ezequiel vamos falar sobre a restauração dessa nação, quando Deus promete a restauração do povo a Ezequiel. Então vamos lá. Antes de irmos para o texto de hoje, que está lá em Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 14, nós iremos falar sobre o memorizando, primeiros objetivos da lição, que fala o seguinte: ensinar que Deus opera para a restauração e a preservação da comunhão espiritual com Ele. Convido você, professor, a pegar a sua lição, pegar a sua Bíblia, vem comigo para nós falarmos um pouquinho sobre essa lição que está maravilhosa para a glória de Deus. Então vamos lá. Abra sua lição na lição número 3 e a sua Bíblia lá em João, capítulo 11, versículo 25. Eu estou com duas versões aqui comigo. A versão NVI, que é a versão da Bíblia que eu estou. Essa versão aqui é NVI, tá? E eu estou com a versão da lição. Eu vou ler as duas com vocês, para vocês verem que há algumas... uma tradução é mais fácil de compreensão do que a outra, que existem essas diferenças. E aí eu vou dar a mesma dica. Procurem a melhor versão, a mais fácil de entendimento para as crianças, tá? Pode ser da lição, pode ser da Bíblia de vocês podem procurar outra tradução, outra versão. Mas procurem aquela que se adequa melhor às crianças, à realidade deles, a vocês, tá? Essa versão da lição ela é muito boa, ela é bem didática, pelo menos na minha concepção. Vamos lá. João capítulo 11, versículo 25. João 11, 25 diz o seguinte. Eu vou ler a versão NVI. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certo? Vamos à versão da lição? Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vocês veem que é uma diferença sutil de tradução, mas os dois querem dizer a mesma coisa, certo? Que nós temos vida em Deus, tá? Então vamos lá. Como dinâmica dessa semana, só um instante. Isso.
dessa semana nós iremos fazer, eu irei dizer a vocês uma dinâmica bem simples. Vocês vão escrever o versículo, seja no quadro, na cartolina. Eu prefiro o quadro nessa dinâmica específica, tá? E aí vocês vão repetir com as crianças algumas vezes, vão pedir para eles lerem em voz alta o versículo algumas vezes. E aí vocês vão tirar o versículo de vista deles. E vocês vão estar com alguns papéis com palavras que tenham no versículo. E aí vocês vão tirar um cartãozinho, um papel com a palavra e vão dizer em voz alta, certo? Se a palavra que vocês disserem estiver no versículo, todos os alunos levantam. Por exemplo, estou com a caixinha aqui das palavras, tirei o nome viverá. Aí eu digo alto, viverá. A palavra está no versículo? Amém. Todo mundo levanta. Se a palavra não estiver no versículo, vocês vão colocar algumas palavras aleatórias, palavras de outros versículos no meio. Se não tiver, eles não podem levantar. Se eles levantarem na hora errada ou não levantarem na hora certa, aí eles saem da brincadeira. Vocês vão fazer isso até montar todo o versículo. E aí vocês levem alguns brindes, pode ser chocolate, pode ser uma balinha, alguma coisa para eles, que aqueles que ficarem até o final da brincadeira recebem uma lembrancinha. E aí vocês vão explicar que aquele que escuta a voz de Deus, ele não se confunde. Aquele que obedece à voz do Senhor, ele não se confunde com palavras estranhas, com palavras de outros palavras tortas, né, que vão confundir. Aquele que tem intimidade com Deus não se confunde com a sua voz. Ele ouve e ele entende que é a voz do Senhor falando. E ele também ouve e entende quando não é Deus que está falando. Ele vai saber discernir. E isso a gente adquire com o quê? Com a intimidade. E quando nós ouvimos a voz de Deus e nós obedecemos a voz do Senhor, nós cumprimos o que Ele tem para nos, o que Ele nos manda, certo? Nós ouvimos e nós obedecemos. Se Deus manda eles anunciarem a palavra de Deus, a palavra de Deus, eles vão anunciar, eles vão saber que a voz de Deus sendo falada para eles. Eles vão dizer o que Deus manda, tá? Então vamos para nossa lição. Como eu comentei com vocês, a lição de hoje vai falar sobre o profeta Ezequiel. Enquanto o profeta Jeremias ele anunciou a queda de Judá, a invasão da Babilônia, como eu comentei com vocês, que veio a acontecer em 604 a.C., o profeta Ezequiel ele era muito jovem quando foi levado ao cativeiro. Ele é considerado uma atalaia de Deus. A gente já vai chegar lá para explicar. O profeta Ezequiel ele foi levado ao cativeiro, tá? Nesse momento da visão de Ezequiel, a Babilônia já estava em cativeiro. Semana passada nós falamos o antes, aqui nós vamos falar o durante e a promessa do depois. E aí, Ezequiel ele foi chamado por Deus também para anunciar, antes da invasão babilônica, ele foi chamado para anunciar também a palavra de Deus, que o povo se arrependesse do seu pecado, que o povo não vivesse em idolatria, não vivesse em pecado, não descumprisse as ordenanças de Deus, para que a ira do Senhor não seja caída sobre o povo. Ele foi chamado com uma missão muito pesada, de falar do pecado que o povo cometia, né? E ele repreendia o povo, mas só que o povo não deu ouvidos ao que Ezequiel falava. Eles não ouviram a voz do Senhor. E aí, a Babilônia ele invade Jerusalém, invade o reino de Judá em 604 a.C., como eu já falei, e eles são levados em cativo. Como eu comentei com vocês semana passada, teve 3 invasões na terra de Jerusalém, na terra de Judá. A primeira invasão foi para levar, onde o rei Nabucodonosor, ele leva os príncipes, os sacerdotes, os nobres, todos aqueles que estudavam e eram letrados, digamos assim. Eles foram levados, eram pessoas influentes. Por quê? Qual era o objetivo de Nabucodonosor em relação a isso? Ele queria ensinar
os costumes do povo babilônico ao povo judeu. Ele queria que as práticas babilônicas fossem implementadas, a cultura babilônica fosse implementada a esses nobres. E depois de um tempo, esses nobres eram levados de volta às suas terras para falar e influenciar, como se fossem subalternos da Babilônia. Deu para entender? Isso a gente vai explicar um pouquinho na próxima aula, vamos falar sobre Daniel. Só que aqui já dá para a gente dar uma pinceladinha para vocês entenderem o contexto do que aconteceu. Só que aí, o povo que estava na Babilônia, né, teve mais 2 invasões, não vamos entrar nesse quesito agora. O povo que estava na Babilônia, ele estava triste, ele estava cansado por tudo o que tinha acontecido, por todas as coisas que haviam acontecido, né? Porque Deus permitiu a destruição de Israel. Deus permitiu que a Babilônia entrasse e levasse o povo. Então o povo estava desanimado, desacreditado. E nesse momento, o Senhor fala com Ezequiel, depois de muito tempo. Deus fala com Ezequiel, depois de alguns anos. Ezequiel, ele foi levado com o povo para a Babilônia. E aí chegamos ao capítulo 37, que é quando Deus mostra a Ezequiel uma visão e uma promessa feita. Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos. Todos nós conhecemos essa passagem, a passagem dos vales de ossos secos. E Deus mostra isso a Ezequiel. E ele pergunta a Ezequiel se é possível que esses ossos voltem à vida. E Ezequiel, na sua humildade, ele diz a Deus que somente Deus sabe se é possível. Olha, vamos lá para o versículo. Versículo de número 3. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos podem tornar a vida? E eu respondi: Ó soberano Deus, somente tu sabes. Então, Ezequiel usou da sua humildade na hora de responder, digamos assim. E ele disse que apenas Deus sabia se aqueles ossos da visão era possível voltar à vida. Que, digamos que na concepção dele não era possível, mas se Deus quisesse, eles voltariam. E aqui Deus continua falando com Ezequiel e Deus manda Ezequiel profetizar sobre os ossos. E Ezequiel profetiza sobre os ossos. Vamos lá. Versículo 4. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga: os ossos secos ouçam a voz do Senhor. Assim diz o soberano Deus: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Certo? E Ezequiel vê esses ossos ganharem vida. Aí a palavra diz lá no versículo 6: Porém tendões em vocês, farei aparecer a carne sobre vocês, cobrirei de pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, na visão humana, na visão de Ezequiel humana, era impossível aqueles ossos ganharem vida. Na nossa concepção humana e limitada, é impossível isso acontecer. Porém, de acordo com a soberania de Deus, que foge todo entendimento humano, aqueles ossos ganharam vida. Eles se levantaram, se juntaram. Deus colocou tendões e carnes, o cobriu de pele, montaram como nós, né? E o exército se levantou e ganhou vida. E Deus colocou o espírito de vida naquele exército. E nesse momento, ao profetizar, Ezequiel vê esse exército se levantar. Ezequiel, ele vê o exército subir e se pôr de pé diante dele. E depois disso, Deus fala novamente com Ezequiel e manda Ezequiel profetizar novamente sobre o exército e dizendo que o vento iria soprar sobre aqueles corpos. Vamos lá. Versículo de número... Versículo de número 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho. O som chocou
som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, porém os ossos foram cobertos por tendões, carnes e também pela pele, mas não havia o espírito deles. Ezequiel viu o exército levantar. E depois Deus fala novamente, e eu profetizei ao espírito. A seguir ele me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga, assim diz o Senhor soberano, venha destes os 4 ventos do espírito e sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. E Ezequiel ele profetizou de acordo com o que Deus ordenou. E ele viu o exército ganhar vida. E aí vem a promessa de Deus na vida em Ezequiel, que da mesma forma que aqueles ossos ganharam vida e se levantou como um exército, Deus levantaria Israel novamente e traria vida, a vida a eles. A vida espiritual seria restaurada. Vamos lá. Olha só. Cadê? Ok. Porém o meu espírito em vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Esse é o versículo 14. Da mesma forma que Deus instaurou a vida do povo de Israel, não a vida física. Aqui Deus não está falando da vida mesmo. Vida palpável, nossa vida palpável. Deus está falando da vida espiritual. O povo estava morto em seus delitos e pecados. Eles foram levados à Babilônia devido aos seus delitos e pecados. Então eles estavam distantes de Deus e mortos perante o Senhor. E Deus os restauraria em vida. Deus os tiraria eles da terra do Egito, levaria eles para a sua terra, a terra prometida a Abraão, que nós conhecemos como Israel. E a vida seria restaurada, certo? Deus restauraria a vida física e espiritual do povo de Israel. Então, da mesma forma, a promessa foi feita aqui. Deus mostrou e Deus cumpriu essa promessa depois de alguns anos, que a gente vai saber na próxima aula. E Deus fez a promessa a Ezequiel, a promessa da restauração. Assim como ele prometeu a Jeremias que o povo sentiria a ira de Deus se não abandonasse o pecado e foi cumprida, aqui Deus prometeu a Ezequiel a restauração desse povo. E Deus cumpriu essa restauração. Deus fez essa restauração acontecer, cumpriu a sua palavra ao povo, certo? E da mesma forma, como naquele tempo, nós hoje temos pessoas que estão mortos espiritualmente perante o Senhor. Que não acreditam na vida mais, né? Eu vou ler um trechinho da ação que eu acho bem interessante. Já no finalzinho, diz assim: naquela época o profeta falava para o povo morto espiritualmente, que não acreditava mais que teria vida de comunhão com Deus. Contudo, o Senhor mostrou a Ezequiel que seria possível alcançar a restauração espiritual. Semelhantemente, nos dias atuais, há muitos que se encontram perdidos, sem saber para onde ir, mortos espiritualmente e sem esperança. E assim como naqueles dias, o Espírito de Deus continua a dar vida a todo aquele que escuta e guarda as suas palavras. Temos muitas pessoas dentro das nossas próprias igrejas que estão perdidos, como a Drácula, perdidos dentro de casa, mortos espiritualmente dentro de casa, dentro da nossa própria igreja. Mas Deus é o Deus da vida, e assim como ele prometeu a Ezequiel a restauração do povo de Israel, Deus faz essa promessa a nós, que se alguém estiver morto na salinha de vocês, se alguma pessoa estiver morta espiritualmente na salinha de vocês, se algum irmão dentro da igreja estiver morto espiritualmente, assim como o profeta Ezequiel recebeu a promessa da restauração, essa promessa nós também, que Deus tinha o poder de restaurar essas vidas. Deus tinha o poder de ressuscitá-los, de dar sonhos, de dar missão, de limpar, restaurar e guiar. Deus tem o poder de restabelecer a vida dessas pessoas. E que Deus, se
os alunos de vocês têm algum coleguinha que está afastado, um familiar que está afastado da presença de Deus, que eles sejam boca do Senhor na vida dessas pessoas. Que eles cheguem em casa falando que Deus tem o poder de restaurar a vida, que Deus tem o poder de restaurar os sonhos dessas pessoas, que Deus veio para trazer vida em abundância na vida dessas pessoas e que Deus abençoe cada uma das crianças e que Deus os use como atalaias da boca de Deus. Vamos sair, vamos falar da palavra do Senhor a todas as nações, a todos os amiguinhos, na escola, em casa, na rua, aonde eles forem, as pessoas vejam que eles são boca de Deus na terra e que Deus os use. Deus irá levantar essa geração para usar nos planos que Deus tem. Amém? Então, que Deus abençoe vocês essa semana. Tenham uma boa lição. Estudem, se preparem, porque essa lição vai ser uma lição impactante na vida das crianças. E que elas vão sair dessa lição sabendo que elas são chamadas por Deus para sair atalaias e anunciar a palavra do Senhor às vidas. Que Deus abençoe, que Deus os guie e até a próxima semana. Tenham uma boa aula.